Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um estudo da Palavra de Deus, nosso 14º estudo com o tema Lei Moral, na nossa classe bíblica, Bíblia Fácil do Comando. É bom que você esteja aqui comigo e vamos juntos meditar na Palavra de Deus. Tem um texto que vai dar introdução a todo este assunto, está lá em Mateus capítulo 22, do verso 36 ao verso 40, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pronto, pastor, está tudo certo agora. Eu só preciso obedecer a Deus, guardar a Deus e também aqui cuidar do meu próximo, amar o meu próximo e amar a Deus. Mas veja uma coisa. Talvez você já deva ter escutado isso, ou talvez não. Mas vamos lembrar que os 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo, onde está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, do verso 13 ao verso 17, os 10 mandamentos estão inseridos destes dois grandes mandamentos. Ou seja, os dois grandes mandamentos, amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo a ti mesmo, é o resumo dos 10 mandamentos que está escrito lá em Êxodo. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos dali de Êxodo apontam para amar o teu Deus de todo o teu coração. E os 6 últimos mandamentos da lei de Deus tem a ver com amar o próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Então o que acontece? A gente tem ali feito de tudo, a gente estuda, a gente medita na palavra de Deus e a gente percebe que obedecer a Deus sempre é o melhor. Os mandamentos de Deus sempre foram deixados, foi deixado por Deus para que eu e você obtivéssemos sucesso em todos os âmbitos de nossas vidas. Todavia, queridos, não sempre foi assim. Houve uma época no passado que a lei de Deus, assim como acontece nos dias de hoje, foi totalmente perseguida. Especialmente na época que o Império Romano dominou o mundo, a Bíblia foi perseguida, os cristãos foram perseguidos e houve momentos em que as Bíblias foram queimadas e que quase todas as Bíblias foram destruídas. Porém, Deus preservou a sua palavra. Em Daniel, no capítulo 7, no verso 25, diz que apareceu um grande poder no passado e esse poder ficaria responsável em mudar os tempos e a lei de Deus. E o capítulo 8, verso 12 de Daniel diz que esse grande poder que apareceu no passado e que apareceria nos últimos dias de hoje, nos tempos de hoje, também pegaria a verdade da palavra de Deus e lançaria por terra. Ou seja, desmentiria, mudaria a lei de Deus. E a Bíblia fala que o que esse poder fez, prosperou. E a gente vê, por exemplo, que esse poder fez mudanças na lei de Deus.Esse poder, ele fez mudanças nos mandamentos de Deus. Esse poder, ele foi contra a autoridade do próprio Deus, uma vez que a própria palavra de Deus, em Mateus 5, 17 e 18, diz que ninguém poderia mudar a lei, não poderia nem acrescentar, nem tirar, nem colocar um i, nem colocar um acento tio, até que tudo se cumprisse, ou seja, até a volta de Jesus. Só que o que acontece? As pessoas hoje em dia preferem obedecer a mandamentos humanos, a regras humanas, é o que a Bíblia chama de tradições humanas, ou seja, aquilo que o meu líder espiritual, falar é lei. Gente, a gente vê tantas coisas acontecendo, eu vejo tantas pessoas no dia a dia falando, olha, o que o meu pastor, o que o meu padre, o que o meu bispo falar, isso vai ser regra. Queridos, se o teu líder espiritual falar, se o que ele falar estiver baseado aqui na Bíblia, louvado seja Deus. Dê atenção para o que ele está falando. Mas se o que ele está falando não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não acredite. Pois só vale acreditar aqui, na nossa única regra de fé e prática, que é a Bíblia. Todavia, a gente vê por aí, em vez de as pessoas obedecerem a palavra de Deus, eles estão obedecendo tradições humanas. Tradições, sabe o que é? Porque meu avô era, eu também vou ser. Porque meu pai faz, eu também vou fazer. Porque os meus amigos, as pessoas falaram lá no passado, eu também vou fazer. Sabe aquela história de que manga com leite faz mal? De que se deixar a sandália virada, ao contrário, ele de cabeça para baixo vai acontecer uma coisa ruim? Superstições? Tradições? Pois é. Essas tradições humanas, no que diz respeito a acreditar na palavra de Deus, a Bíblia condena, o próprio Deus condena tradições humanas. Nós temos que voltar para a palavra de Deus unicamente. Eu quero convidar você a poder voltar para a palavra de Deus. E concluindo a nossa recapitulação, queridos, lembra o que Atos capítulo 5, verso 29, o que os apóstolos nos orientam a fazer ali também? Vamos ler esse texto, que é o último da nossa recapitulação. Atos capítulo 5 e o verso 29. Olha que interessante a palavra de Deus nos apresenta nesse momento. O que Deus quer que nós obedecemos? A Deus ou aos homens? 5:29 de Atos diz o seguinte:
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí, qual é a tua decisão? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Deus convida você para que você demonstre que verdadeiramente o ama. E a melhor maneira de demonstrar que amamos a Deus é guardando os seus mandamentos. Pois a lei, ela não salva. Porém, a lei aponta nossos erros e nos conduz até a Cristo Jesus. Porque quando a gente erra, quando a gente peca, a gente olha para nós mesmos e olhamos para nós mesmos e percebemos que a gente depende unicamente de Jesus. E a gente vai até Jesus, o único capaz de nos salvar. Você deseja ser fiel a Deus e aos seus mandamentos? Se sim, ore comigo nesse momento. Bom Pai, obrigado porque o Senhor nos deixou a tua santa lei, que é o teu caráter, para que nós entendamos ainda mais como o Senhor trabalha, como tu és um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de justiça. Nós queremos a cada dia, Senhor, obedecer aos teus mandamentos, obedecer ao Senhor e confirmar a cada dia a nossa salvação. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Nós te oramos também aproveitando pelos pedidos de orações que foram feitos aqui e agradecemos também, Pai querido, pelo privilégio de ser teus filhos. Abençoe e entregamos nossos irmãos, todos os estudantes da tua palavra nesse momento e entregamos a ti em nome de Jesus. Amém.